Glória a Deus, vocês estão felizes, queridos? Amém. Queridos, hoje nós estamos aqui como igreja do Senhor, juntos, reunidos. Nós temos uma mesa preparada para nós nos assentarmos. E a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com a igreja, eu confesso que relutei bastante, por mais que não tivesse tanto tempo assim, né? Obrigada, Léo Barreto. Mas, e ainda ele falou assim, mandei para ele, Deus me tirou o sono e aquele dia foi o Léo Barreto. Ele me falou, quinta-feira à noite, da próxima me fala de manhã, por favor, porque eu não vou perder o sono. Mas, aí eu falei para ele falou assim é melhor. Eu falei, você acredita, nem eu lembrava que eu tinha uma palavra mesmo? E quando eu fui orar, Deus me lembrou de um devocional que eu enviei no nosso grupo de leitura. Se você não sabe, a nossa igreja tem um grupo de leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia toda este ano. Então, se você às vezes quiser participar, nós já estamos aí quase acabando o Antigo Testamento. Procure seu líder de GC e ele te encaminha o link para você entrar nesse grupo. E eu me lembrei daquele devocional porque quando nós vamos ler Jeremias, abre aí, capítulo 5, verso 31. Aquilo falou muito comigo, mexeu muito comigo e fala muito sobre os nossos dias atuais, sabe? E eu fiquei orando e falando, Senhor, mas é dia de ceia. É uma palavra às vezes que não desce, sabe aquela palavra um pouco amarga? Falei, podia ser uma palavra um pouquinho mais doce, suave. Eu já tenho fama de chata, brava, turrona. Eu podia, ser mais legal. Mas, queridos, nós temos uma mesa preparada e talvez esse dia é um dia em que nós analisamos a nós mesmos. É isso que a palavra diz. Nós, a nossa igreja, se você está vindo hoje pela primeira vez, espero que você não se escandalize. Mas no dia de ceia a gente não fala quem não pode cear. Nós convidamos a todos, até porque a palavra diz que é o homem que analisa a si mesmo. E quem come e bebe sem discernimento, come e bebe para a própria condenação. Então não somos nós que condenamos alguém a não cear. É a própria consciência. E esse é o dia. E Deus colocou no meu coração. Se você não tem esse hábito, mas como família, tem alguns dias que nós precisamos sentar à mesa e termos conversas difíceis. E talvez hoje seja esse dia. Porque Jesus. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é prontos para o dia da verdade? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o perigo das falsas consolações. Jeremias 5,31 diz assim: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Quando nós estávamos lendo o livro de Jeremias, já no início, eu me deparei com essa pergunta e mandei um devocional falando sobre o perigo das falsas consolações. Nós temos uma pergunta que ecoa: o que vocês farão quando chegarem o fim? O que vocês farão quando todas as coisas que vocês gostam chegarem ao seu fim? O que você pode fazer quando aquilo que você tem chegar ao seu fim? Qual vai ser a sua posição quando, de repente, o seu emprego tiver um fim? Queridos, talvez 99,9% das pessoas que estão aqui hoje vão se lembrar dessa história. Se você não se lembra, talvez você esteja desantenado da história das coisas que acontecem, porque ela é muito famosa. Em 15 de abril de 1912, construíram um grande barco, considerado o navio mais seguro do mundo, chamado Titanic. Tem até um filme, tá? Se você quiser, pode assistir lá.
Queridos, tinha até a frase, né, que diziam: nem Deus afunda o Titanic. E então, aquele grande barco, muitas pessoas entraram nele, afinal, era o navio mais seguro do mundo. E eles seguiram sua viagem e, como a história diz, o navio invencível, infundável, afundou. A história diz que ele se atracou, colidiu com um iceberg. E esse iceberg levou 1.500 vidas à morte. Mas o que muitos não sabem é que antes deles colidirem com o iceberg, os comandantes daquele navio receberam 6 avisos de que existiam icebergs naquela região. Mas sabe o que os comandantes fizeram? Nada. Afinal de contas, era o navio mais seguro do mundo. Eles não fizeram nada e seguiram a sua viagem. Por quê? Porque voltar para trás iria mostrar que, por mais que aquele navio fosse grande, por mais que aquele navio fosse luxuoso, por mais que aquele navio coubesse muitas pessoas, ele só era mais um navio. E a natureza, ele não podia ir contra a natureza. Eles não deram ouvidos e, infelizmente, confiantes na invencibilidade daquele grande transatlântico, os responsáveis ignoraram todos os alertas. E, quando o iceberg finalmente apareceu à frente, não tinha mais o que ser feito. Imagino que talvez naquele momento todo mundo ficava: o que a gente pode fazer agora? O que a gente faz? Queridos, quando chega o fim, se nós não demos ouvidos ao alerta, não tinha mais nada a ser feito. Agora só era segura na mão de Deus e vai. Que música que é que toca no filme? Tem uma musiquinha, né? Nossa, meu Deus. É uma música que toca bastante em funeral, não é? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Era a única música que eles podiam cantar naquele momento. Era só segura na mão de Deus e vai. Quem tiver que ficar vivo vai ficar. Porque eles não seguiram ao alerta, sabe? Essa tragédia, queridos, mundialmente conhecida, ela nos oferece um paralelo poderoso com a situação que Jeremias enfrentava em Jerusalém. O povo de Judá navegava confiante, guiado por falsos profetas, que prometiam mares tranquilos e viagem segura. Os sacerdotes, que deveriam ser os vigilantes, alertando o povo da verdade, eles simplesmente compactuavam com tudo o que estava acontecendo e com as falsas promessas. E o povo, alguém pode falar: mas é culpa dos líderes. Sabe o que o povo fazia? Eles amavam aquela vida. E eles se recusavam a ouvir o que Jeremias estava falando. O único operador de rádio, o único que estava sintonizado com a verdade e dando alertas, eles não deram ouvidos. E assim como o Titanic, infelizmente a história do povo de Deus foi a mesma. Talvez eles não deram ouvidos porque, como assim? Nunca, jamais. Nós somos o povo de Deus. Foi Deus quem nos deu essa terra. Foi Deus que prometeu. Deus foi quem falou. E tudo isso que você está falando aí pra gente é verdade. O que Jeremias está profetizando é falso, porque não vai de encontro com tudo que Deus prometeu. É impossível. Mas, queridos, eles não deram ouvido nem aos sinais de tudo o que estava acontecendo. Jesus falou: olha, prestem atenção ao tempo e às estações. Eles nem prestaram atenção que o Império da Babilônia já tinha
dominado vários lugares. E por mais que eles fossem o povo de Deus, eles eram muito afastados de Deus. E infelizmente, eles foram levados cativos. Eles perderam a terra. A pergunta angustiante, então, que Deus faz através de Jeremias ressoa até hoje. O que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? Queridos, hoje nós vamos analisar algumas coisas a respeito de nós mesmos. Estamos navegando confiantes, buscando e ouvindo apenas mensagens que nos agradam? Será que estamos ignorando os avisos divinos porque preferimos continuar a nossa viagem tranquila? Ou estamos vigilantes, atentos à verdadeira voz de Deus, mesmo quando ela nos desafia e nos incomoda? O dia da verdade, queridos, vai chegar para todos. A questão não é se esse dia virá, nós estamos prontos para esse dia? Jesus certa vez falou que nós precisávamos ter a nossa casa firmada sobre a rocha. Nós não podemos construir a nossa casa sobre a areia, porque a tempestade, ela vem para todo mundo. O dia vai chegar, mas somente aqueles que firmaram a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, então estes serão inabaláveis. Essa pergunta, então, ela ecoa de séculos em séculos e chega a nós até hoje. E ela nos desafia a olharmos para nós mesmos e averiguarmos quais são os fundamentos da nossa fé. Será que eles estão rasos demais? Será que nós ainda precisamos cavar um pouco mais? Será que ainda qualquer vento balança, chacoalha muito e está perigoso de cair? Essa pergunta nos desafia a olhar para nós mesmos e vermos: será que as vozes que temos permitido influenciar nossas vidas são vozes que estão nos alertando à verdade? Ou será que nós temos sido influenciados por falsas consolações? Vamos entender um pouquinho sobre a situação em Judá, porque ele é um espelho para os nossos dias. Nós temos 3 tipos de pessoas aí nesse verso descritos. Primeiro, nós temos os profetas proclamando falsidades. Aqueles que deveriam então comunicar a verdade, eles estavam falando suas próprias ideias. Eles estavam prometendo paz quando o próprio contexto histórico não falava sobre isso. O povo de Deus não foi chamado para ser um povo que tem paz. É uma paz que o mundo não dá. Foi assim que Jesus falou: eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá. Eles foram chamados para conquistar, para acabar com todas as coisas que denigrem a santidade do Senhor. Isso envolvia não ficar parado, não se acomodar, não se acovardar. Nós temos ali também os sacerdotes abusando da autoridade. Os sacerdotes, os líderes religiosos, que era quem poderia proteger o povo, eles estavam também usando de toda aquela situação para benefício próprio. Então eles deixavam o povo ser enganados, porque tudo aquilo estava beneficiando os próprios sacerdotes. E aí alguém pode falar: tá vendo? É sempre culpa de quem fala. Sim, nós que temos a plataforma para poder falar a respeito do que Deus quer fazer, nós temos sim um grande privilégio e um grande desafio. Mas sabe o que é mais assustador nessa história toda? O verso diz que o povo amava
isso. Sabe por que eles falavam falsas profecias? Sabe por que eles falavam coisas que talvez não fosse gerar alvoroço, desânimo? É porque o povo queria ouvir essas coisas. Afinal de contas, talvez falar coisas que desagradariam ao próprio povo poderia fazer com que aquela sociedade diminuísse, o povo se dispersasse, o povo se rebelasse. E não era o que eles queriam. Mas, queridos, será que não tem sido esse padrão que nós temos visto hoje? Hoje nós temos, o Léo falou, né? As redes sociais, a gente roda e é só tenha, possua, você vai ser grande. A gente só quer as coisas que vão nos fazer muito grandes e prósperos. E não tem nada, não tem problema. O problema é, será que Deus tem isso hoje para nós? A pergunta que confronta então, o que fareis quando essas coisas chegarem ao seu fim? Ela contém uma certeza implícita. Repete comigo assim: as falsas consolações têm um fim. Repete de novo assim, ó. Tudo acaba. Tudo acaba. Ô queridos, eu não sei se você foi pobre de Marredeci, igual a gente foi quando criança. Era assim, Danone. A mãe comprava, a gente era em 5 na casa, vinha 6, né? A gente era em 3 irmãos. Vocês estão rindo porque era assim, né? A gente era em 3 irmãos. Então era, ó, esse é pra você, esse é pra você, esse é pra você. E aí tinha aquele que ia lá e comia o Danone. Mas tinha aquele que deixava o Danone guardado. Vou deixar guardado aqui, né? Depois eu como. Quando ele ia comer, o que acontecia? O outro irmão mais esperto já tinha comido. Queridos, aproveita hoje a verdade. O problema é que a gente quer aproveitar o nosso desejo. Porque talvez a verdade hoje vai inibir aquilo que eu quero. Não vai vir de encontro com aquilo que eu quero. E aí eu ganho hoje e perco amanhã. Quando a palavra diz que nós precisamos perder para ganhar a nossa vida. Pensa comigo, queridos. O que acontece quando construímos nossa fé sobre promessas que Deus nunca fez? Mas o grande perigo das falsas consolações é que, infelizmente, eles usam aquilo que está escrito aqui. Assim como naqueles dias, eles usam o que está escrito aqui. E tem gente que tem gastado muito dinheiro para ouvir gente falar o que a igreja tem falado há muito tempo. E aí não tem coragem de dar R$10 de oferta aqui. Falei, pronto. Queridos, o problema é que eles só falam coisas para o nosso benefício próprio. Aquilo que vai vir de encontro ao nosso ego. Aquilo que vai consolar e confortar o desejo da nossa alma, o desejo do nosso corpo. O que acontece quando seguimos líderes que nos dizem apenas o que nós queremos ouvir? Sabe igual criança mimada? É assim que talvez a gente esteja. Como que a gente cria criança mimada? Dá tudo que ela quer, não é? Mas querida, deixa eu falar uma coisa para você. Você não é nem uma criança mimada para ter tudo que você quer. Você já é um adulto. E infelizmente, o benefício da vida adulta é que às vezes a gente vai ter que ralar para conquistar. Às vezes a gente vai tomar não.
Mas esse não vai fazer a gente trabalhar muito, 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 muito para a gente poder conquistar. O que acontece quando nossa espiritualidade é baseada em emoções e experiências, mas não na verdade da palavra? Nós precisamos ter a nossa casa firme na rocha e na verdade. A palavra, ela é viva e eficaz. Nós temos visto uma exponencial conversão de pessoas famosas, ricas. Isso tudo é maravilhoso? Depende do ponto de vista. Porque a gente vê todo mundo hoje, né, fazendo devocional. Uau, que maravilha, a palavra de Deus está atingindo a todos. Mas será que eles estão sendo transformados pela palavra de Deus? Ou será que a gente usa ela como uma caixinha de promessa? Sabe? Será que a gente usa assim? Sabe aquele dia que alguém está falando mal de você, que está te confrontando? E aí você vai orar no seu devocional. Deus fala comigo. Aí abre, né? Ou tira da caixinha. Aí sai. Se você tomou um tapa na sua face, vira outra. Não, peraí. Calma. Ore pelo seu inimigo. Ame o seu inimigo. Não, peraí. Pois ele colocará os meus inimigos por debaixo dos meus pés. Glória a Deus. Eu sabia que a palavra do Senhor fala comigo. É desse jeito. Fala a Deus. Sai todo espiritual de lá. Queridos, será que a gente tem usado a palavra de Deus como caixinha da promessa? Aquela promessa para a minha vida? Para aquilo que eu quero? Ou será que a gente tem deixado a palavra de Deus ser como uma espada de dois gumes, afiada, capaz de separar alma e espírito e transformar a nossa vida mesmo quando ela é dura demais? Ô, gente, perdão, mas eu sou apaixonada pelas escrituras desde muito criança mesmo. E quando se fala sobre a palavra de Deus, eu sou muito séria. Não dá mais para nós brincarmos, não dá mais para nós sermos iludidos. Não dá mais. Agora, como nós... Calma que eu vou ensinar vocês, gente. Não fiquem assustados. Miriam, mas como que eu sei então, Miriam? Se de repente eu estou só me consolando com falsas consolações. Como que eu sei, Miriam, se de repente eu não estou buscando a verdade completa? Porque, gente, meia verdade é mentira. Concordam comigo? E não vem com aquela assim, não. Eu não menti, eu omiti. Mentiu. A palavra fala sobre a videira verdadeira, que nós precisamos estar na videira verdadeira. Se tem a videira verdadeira é porque tem a videira falsa. E queridos, a videira falsa, ela vai ter cheiro de videira, folha de videira, às vezes até a própria... É uva, né? Videira é uva, né? Pelo amor... a própria uva saindo lá. Mas alguma coisa vai identificar que aquela videira não é verdadeira. E sabe quem conhece a falsa? Só quem conhece o verdadeiro. Não tem como saber se é falso se não conhece o verdadeiro. Se não conhece o verdadeiro, você vai usar o falso, você vai comer o falso, você vai gostar do falso. E tá tudo bem com aquilo. Até que você vai descobrir que você estava sendo enganado. Sinais de falsas consolações na nossa vida. Como nós podemos identificar
que estamos buscando ou que não estamos nos acomodando com isso? Primeiro, quando nós buscamos confirmação em vez de transformação. Sabe o exemplo que eu dei aqui? A gente só quer ouvir o que vai confirmar o desejo do meu coração. A gente só quer ouvir o que vem de encontro com aquilo que eu quero naquele momento. E aí, ou a gente não busca a verdade, ou a gente se confronta com a verdade e deseja não ouvi-la. Não, eu não quero ouvir essa, eu vou ouvir aquela. Eu vou ouvir esse aqui, porque esse aqui, ele fala a verdade, mas essa verdade ela não é tão dura. 2 Timóteo 4:3-4 diz: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Queridos, aqueles que estão caminhando somente debaixo de falsas consolações, eles buscam mestres para falar somente aquilo que ele quer ouvir. Não buscam palavras, não buscam sinais para transformação. Peraí, é para eu dar outra face? Então amém, Senhor. Peraí, é para eu orar pelo meu inimigo? Amém, Senhor. Outra maneira, quando nós evitamos passagens difíceis da Bíblia, sabe? Quando nós ignoramos parte das Escrituras. Um dos motivos de nós começarmos a leitura bíblica, a gente fez o ano passado, cronológica, e esse ano a gente está fazendo a Bíblia toda. E foi um dos motivos também da gente começar a escola da Bíblia, Bereanos. Foi justamente porque, infelizmente, nós temos uma grande consciência de que nós precisamos ali ter a nossa devoção a Deus todos os dias. Mas será que na nossa devoção nós temos sido devotos a Deus com toda a verdade? Ou será que a gente pega um versículo isolado sempre para ver o que aquilo versículo tem a ver comigo? O que aquilo tem a ver com a minha vida? O que aquilo tem a ver com o que eu tenho que fazer? Queridos, a promessa de Deus aqui não tem a ver com o indivíduo. Ela tem a ver com um povo. Ela tem a ver com uma nação. Ela tem a ver com uma terra. E sabe por quê? Tem um monte de gente ticando o seu devocional todos os dias e não sendo transformado. Porque nós só queremos a palavra para mim. A gente não quer saber, Senhor, o que o Senhor quer transformar na minha vida para que seja através de mim. E a gente vê um monte de gente, né? Com o devocional ticado todos os dias, daqui a pouco tá lá. No festival isso, na balada. Ninguém. A gente vê um monte de gente indo na igreja, 5 anos não tem coragem de batizar. A gente vê indo na igreja, ouvindo a palavra todo domingo, não tem coragem de se casar. Deixa eu te dar uma dica, solteiro. Não existe essa de, não vou casar porque eu não tenho uma casa, não tenho dinheiro. Chuta que é laço. Só tem 2 coisas que você precisa para casar: Deus e vontade de trabalhar. Porque o resto Ele faz. Pode perguntar para todo mundo que casou aqui, ó, sem nada. Não foi assim? Coloca o pé que Deus coloca o chão. Não quero acabar com o noivado de ninguém aqui hoje, gente. Queridos, quando eu casei não tinha nada. Nada. Sabe o que é nada? Mas casei. Tive bolo, tive festa, tive lua de mel. Foi tudo Deus que deu. Tive casa para morar. Foi tudo Deus que deu. Você só tem que ter vontade de trabalhar, tá, queridos? Pelo amor de Deus. Se tá namorando faz 3 anos, não tem vontade de trabalhar, larga também. Chuta que é laço.
E não vem querer namorar antes dos 18. Oh, não. Me traz para pregar no Influa, vai. Querido, 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Sabe por quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Sabe por quê que a palavra de Deus nos confronta? Para nós amadurecermos, estarmos preparados para todo dia, principalmente para o dia em que toda a verdade será revelada. Outra maneira de nós identificarmos quando a prosperidade material se torna o centro. Sabe como que a gente identifica um falso profeta que só quer falar a palavra de consolação? E como a gente identifica se a gente só quer ouvir esse tipo de palavra? Quando a gente só busca o Senhor por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer. Quando nós não buscamos o Senhor por aquilo que Ele é. E queridos, não tem problema. O Senhor nos dá coisas, mas aonde está o nosso coração? A palavra do Senhor diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Salmos 24, 3, 6 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sabe por que aquele povo ouviu avisos, não se convertia? Sabe por que eles foram levados cativos? Porque eles queriam só as mãos. Eles já estavam distantes da face de Deus. Eles não queriam mais buscar a Deus. E então eles estavam buscando fazer o que Deus queria, mas não completamente como Ele havia ordenado. Queridos, buscar a Deus vai custar muita coisa. E eu vou te falar, enquanto é para entregar pecado, tá fácil, tá? Analisa a sua vida há alguns anos atrás. Deus te pediu algumas coisas e você entregou? Glória a Deus. Se não entregou, se não teve transformação, queridos, tem alguma coisa estranha aí. Mas, queridos, enquanto é para entregar pecado, tá fácil. O problema é na hora que Deus pede coisas lícitas. Sabe, aquelas coisas que você pode fazer, que está na Bíblia. Eu me lembro, há uns, sei lá, quando que eu vim para cá? 2015? 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu lembro que eu estava estudando Apocalipse naquela época. E um dia eu ainda não era mãe. E Deus veio uma palavra assim no meu coração: e se você não for mãe? E se eu não te der filho? E era algo que eu queria muito, a gente queria muito. E eu fui sincera com Deus e falei: Deus, eu não estou pedindo nada além da tua palavra. Eu orei assim para Deus. A tua palavra diz que nós podemos ser pais, que nós podemos ter filhos. É a tua palavra que fala. Eu não estou pedindo nada além da tua palavra. Mas, se é o que o Senhor deseja, então, eu peço que o Senhor me tire esse desejo. Tire o desejo mesmo que eu tenho que ter. E, queridos, no outro dia foi uma coisa sobrenatural mesmo. Amém. Glória a Deus. Nós não teremos filhos, mas a nossa casa vai ser sempre cheia. E eu lembro que a gente se mudou para cá. E eu lembro que a gente começou a aprender muito sobre paternidade,
sobre a filiação, sobre filhos maduros, o quanto nós fomos amadurecendo como casal, como família. E queridos, 1 ano depois eu me lembro que no aniversário do Bruno, a Marcela chegou em mim e todo mundo já sabia disso que eu havia compartilhado. Miriam, sonhei que você estava grávida. Já sabe, Marcela. Aí a Érica chegou, Miriam, sonhei que você estava grávida. Daí eu cheguei na minha casa e orei. Falei, Senhor, eu não quero ser enganada pelo meu coração e nem por falsas consolações. Eu não sou triste por não ter filhos. A minha casa não é vazia. Já está tudo bem entre nós. E eu lembro que eu fui pregar lá em Bertioga. Quando eu acabei de pregar, veio a Ju profeta. E ela falou, enquanto você pregava, o seu ventre florescia. Eu, falsa profeta. De tanto medo, sabe, de ser levada por falsas consolações. Mas queridos, eu cheguei, eu poderia acreditar naquilo? Poderia, não tem problema nenhum. Mas eu já sabia o que Deus havia falado para mim. E eu cheguei em casa, eu orei, Senhor, eu não quero ser enganada. Então, se o Senhor for fazer alguma coisa, que seja rápido. Queridos, 1 mês depois, positivo. Para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque em uma palavra de confronto, eu questionei sim, mas eu decidi entregar ao Senhor a minha vida, a nossa casa, a nossa família. Queridos, a quarta maneira de nós identificarmos se nós queremos ser levados por falsas consolações é quando perdemos o temor a Deus. Nós somos tão levados e movidos pelas nossas paixões e a gente começa a ouvir palavras que agradam o nosso coração. A gente não procura mais palavras que confrontam e que nos levam à transformação e ao amadurecimento. E de repente nós perdemos o temor a Deus. Nós não tememos mais quando o Senhor fala. Provérbios 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços de morte. Queridos, quando nós perdemos o temor, nós perdemos tudo. Quando nós perdemos o temor, nós já perdemos tudo. E queridos, temor não é ter medo, tá? Temor é você amar tanto, a ponto de deixar de fazer algumas coisas para agradar o coração do Pai. Eu me lembro que meu pai, quando a gente era jovem, eu deixava de fazer algumas coisas, sabe por quê? Não é porque eu tinha medo, porque meu pai nunca bateu na gente, ele nem precisava, só olhar assim, ó. A minha mãe não, minha mãe já. Mas queridos, sabe por que algumas coisas eu deixava de fazer? Porque eu não queria desagradar a confiança do meu pai. Isso é temer. É não querer perder a confiança. E a quinta coisa é quando a graça se torna licença para pecar. A gente começa a ser tão iludido por falsas consolações, por falsa prosperidade, por falsa paz, por falso conforto. A gente perde o temor e a gente não busca mais a santidade ao Senhor. Romanos 6, 1 e 2 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Queridos, as falsas consolações, o fim delas é nos levar a perder o temor, o amor e a santidade ao Senhor. Mas, como igreja do Senhor, nós precisamos nos preparar para o dia dessa verdade. Como então nós podemos nos preparar? O louvor, se quiser, pode ir subindo, por favor. Miriam, como então nós podemos fazer? É necessário um grande preparo.
É necessário dia após dia analisar a nós mesmos. Até porque um dia você está bem, no outro talvez é tão angustiante aquilo que você está passando. É uma decisão tão difícil, queridos. Vai chegar a hora que Deus não vai te pedir só para você mudar a sua roupa. Não vai te pedir só para você, às vezes, mudar a sua maneira de falar. Não vai te pedir, às vezes, para mudar as suas amizades. De repente vai chegar um dia que Deus vai pedir para você não assinar um contrato. Vai chegar um dia que Deus vai falar para você não aceitar uma grande oferta de emprego. E todas essas são coisas que o Senhor pode nos dar. Mas será que nós estamos prontos para esse dia? O dia em que, mesmo talvez coisas lícitas, nós queremos a verdade do Senhor. E mesmo que nos custe tudo, nós encontramos consolo no confronto e na esperança que o Senhor nos dá. Como nós devemos viver então, queridos? Precisamos buscar a verdade acima de tudo. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez a gente está sendo tão consolado, mas quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente não tem a paz de Jesus. Nós precisamos examinar tudo à luz das Escrituras. Assim como os bereanos. Queridos, os bereanos, a palavra diz que eles ouviam a mensagem. E eles investigavam, eles iam ver se aquilo que estavam falando é verdade. Queridos, sabe o que você tem que fazer quando você chegar lá na sua casa? Você tem que ir lá ler a sua Bíblia e ver se tudo que nós estamos falando aqui condiz com a palavra de Deus. Não é porque parece que é uma igreja legal, parece que é uma igreja que tem bastante gente mudando a vida, parece que é uma igreja que fala a verdade, que você não precisa investigar, não, queridos. Talvez essa é uma das igrejas que mais fale a respeito de... Não tem nenhum Moisés aqui, não. Você vai precisar subir a montanha. Você vai precisar ser um sacerdote. Você vai precisar ouvir do Senhor. Então examine tudo, queridos. Até o que está nas Escrituras. Peraí, ele falou isso? Deixa eu ver o que a Escritura fala mais a respeito disso. Deixa eu ver. Cultive um coração humilde e ensinável. Procure bons conselheiros e não aquele que vai falar só o que você quer ouvir. Arrependa-se genuinamente. Como igreja do Senhor, nós precisamos nos arrepender. E não só, de repente, se eu estou buscando falsas consolações, eu preciso me arrepender. Mas se eu também não estou falando a verdade, porque eu tenho medo, porque eu tenho receio, porque eu não quero perder meu amigo, porque eu não quero perder o meu emprego, porque eu não quero perder a minha promoção, porque eu quero parecer bem legal, nós precisamos nos arrepender também. Porque não é só aqueles que ouvem, mas aqueles que falam também. E aqueles que deixam de falar. Um dia toda a verdade será revelada. Esses dias o Lê veio pregar em uma leadership, se eu não me engano. E ele disse que a Érica olhou para ele e falou: Lê, se hoje te propusessem $1 milhão para você passar toda a sua vida num telão para todo mundo assistir, você teria coragem? Será que a gente teria coragem de colocar toda a nossa vida, tudo aquilo que a gente faz, que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sabe? Mas, queridos, nós não precisamos temer. É dia de nós abrirmos a nossa capa hoje, não ter vergonha das nossas aflições, dos nossos medos. Não ter vergonha, porque o Senhor deseja curar e sarar as nossas feridas.
Ele quer Ele resolver o problema dos nossos desejos, das nossas motivações. Ele quer Ele nos completar hoje, para que nós não sejamos levados por ventos, qualquer vento de doutrina. E como igreja do Senhor, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos preparar e perseverar até o fim. Tudo vai chegar ao fim, tudo acaba, queridos. Mas a palavra diz que Ele transformará todas as coisas. Então, queridos, só vai acabar o que for abalável. A verdade, ela permanecerá para todo sempre. Então hoje nós precisamos nos apegar à verdade. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, é tempo de nós nos prepararmos e perseverarmos, porque a fé genuína, ela não nos isenta de dificuldades, mas ela nos capacita para nós perseverarmos até o fim. Quando nós temos uma fé genuína, nós conseguimos perseverar, até mesmo quando nós perdemos tudo. Talvez alguém pode falar: Miriam, mas é porque você tem. Hoje você tem uma boa casa, hoje você tem um bom carro, hoje você tem as coisas. Queridos, era esse mesmo sentimento que eu tinha quando eu não tinha nada. Quando as pessoas achavam que eu não tinha nada, mas para mim era muito mais do que eu imaginava. Porque por minhas condições, por nossas condições, nós não teríamos nada daquilo. Nenhuma casa nos fundos do pastor nós não teríamos condições de morar. E nós só agradecíamos ao Senhor. Quando nós vemos Paulo, como ele era alegre. A carta conhecida como a carta da alegria. Quando ele fala sobre todas as provações que ele passava, ele termina dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E tem uma pergunta que nós precisamos deixar ser consumidos todos os dias da nossa vida. Lucas 18:8 diz: eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como é que nós seremos encontrados quando o Filho do Homem vier? Nós seremos encontrados como aqueles que tiveram uma fé genuína, uma fé não fingida, uma fé que não tem medo, uma fé que não receia do hoje, uma fé que não receia quando não tem nada, uma fé que não tem medo também quando tem tudo, uma fé que não tem medo do custo do evangelho, uma fé capaz de amar mais a palavra do que a própria vida. Será que como igreja do Senhor nós estamos dispostos a cavar para ter essa fé? Ou nós vamos continuar sendo iludidos por falsas consolações que prometem coisas que o Senhor pode dar, mas eles não querem que o próprio Senhor habite, transforme a vida de cada um. Queridos, nós precisamos deixar ser transformados, não por palavras de homens, mas pela própria palavra do Senhor. Coloque-se de pé nesse momento.
Jesus, obrigada, Pai. Obrigada porque a tua verdade, ela nos livra. A tua verdade, ela livra a nossa mente. A tua verdade, ela livra o nosso coração. Pai, a tua palavra diz que o nosso coração, ela é enganoso. E, Senhor, nos perdoa se talvez nós temos sido iludidos, Pai, por falsos profetas, por palavras vãs. Senhor, nos perdoe se no nosso dia mau, Senhor, nós temos buscado mais ouvir palavras que nos consolam do que sermos consolados pela tua palavra viva e eficaz. Senhor, nos ajude, Senhor, a querermos ser transformados. Nos ajude, Senhor, a querermos amadurecer, a crescer, mesmo quando tudo isso custe algumas coisas, e mesmo as coisas lícitas, mesmo as coisas que o Senhor pode dar, Pai. Nos ajude a não querer, Senhor, mais nada, Senhor Jesus, que possa, Senhor, tomar o teu lugar no nosso coração. Senhor, que hoje nós saímos daqui capazes, Senhor, de ter coragem de entregar tudo que o Senhor pede, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe nos apegarmos à nossa vida, Pai, porque nós queremos ganhar. Mesmo que hoje, Senhor, pareça que percamos, nós queremos ganhar, porque nós queremos ser fiéis até o fim. Nos ajude, nos levante. Perdoa, Senhor, a tua igreja. Senhor, perdoe a tua igreja, Pai. Nós temos visto, Senhor Jesus, tudo, Senhor, que tem acontecido, Pai. Nós clamamos pela transformação genuína da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, livra os cativos, aqueles que estão aprisionados pelas falas dos falsos profetas. Pai, livra, Senhor, que a tua verdade seja revelada. Levante, Senhor, atalaias. Levante, Senhor, profetas genuínos. Levante, Senhor, aqueles que falarão a verdade, custe o que custar. Senhor, mesmo que custe, Senhor, a nossa plataforma, os nossos seguidores. Senhor, que nós não tenhamos medo de falar, mesmo que custe, Senhor, uma igreja vazia. Pai, em nome de Jesus, uma igreja com pouca arrecadação. Pai, não nos deixe ser envergonhados no dia da verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em meio à tua
tem que te conheço mais, tudo perde o valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor, nós estarmos aqui, podendo ouvir essa palavra, Deus. Nos ajuda a colocar a tua palavra em prática. Toca no nosso coração, dá o discernimento necessário, Senhor Deus, para que nós possamos realmente caminhar em cima da tua palavra, Deus, e não em cima da palavra dos falsos profetas, Deus. Não caminhar em cima daquilo que nós gostaríamos, mas nós possamos caminhar em cima daquilo que o Senhor deseja para nós, Deus. Aquilo que nós desejamos parece bom no primeiro momento, Deus, mas o final nós não conhecemos. Mas nós sabemos, se nós caminharmos em cima da tua palavra, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós vai acontecer. Então nós poderemos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos ajuda, Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá, vamos ceiar. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Vem pegar a ceia. Não quero que ninguém fique de fora aqui essa noite. Cada dia mais satisfeito em ti. Aleluia. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Vamos lá, gente. Não quero que ninguém fique de fora desse momento. Tudo perde o valor. Sabe, no ano de 2009, o Senhor me chamou. Eu era um jovem, eu tinha 23 anos, quando eu já senti uma vontade de conhecer ao Senhor. Eu precisava conhecer a Deus. As pessoas me falavam sobre igrejas, eu falava, cara, eu preciso disso. Eu estou precisando disso. Eu não sei como, mas eu preciso. Os caras me colocaram num retiro, para fazer um retiro no final de semana. E aí eu saí do retiro 1h no domingo. E quando foi 6h eu já estava tão bêbado que eu tive que ir dormir. Eu saí daquele retiro, meu almoço. Alguns outros amigos já me receberam já com vodka, com cerveja. E quando foi 6h, eu tive que ir dormir. Eu estava na minha casa. Eu lembro desse dia como se fosse ontem. E na segunda-feira eu falei assim: Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa na minha vida. Eu não consigo permanecer firme. Eu não consigo mudar a minha vida. As coisas, tudo que eu faço não prospera. Eu tinha só 23 anos e eu falava para Deus: Deus, nada que eu faço prospera. Não tem como um cara que nem eu ter um relacionamento. Não tem um cara que nem eu progredir no trabalho. Não é impossível. Então fui convidado para participar de um GC. Comecei aí nesse GC. E eu fiquei 3 meses indo no GC, porque o GC eu achava mais interessante. Porque o caso de ser uma igreja evangélica, isso me confrontava um pouco.
E eu não tinha muito interesse em vir à igreja, porque a igreja era chamada evangélica, né? Que já era Poema. Então, no meu conceito de religião, eu falava, não, confronta demais quem eu sou, o que eu vejo aí na televisão. Mas aí eu comecei a ir no GC durante 3 meses, eu só fui no GC. Aí depois eu fui na igreja. A igreja, ela ficava no bairro do Santa Luzia. Era uma sobreloja, assim, embaixo era uma peixaria. Tem alguém aqui desse tempo aí? Levanta a mão bem alto para ver se eu consigo te ver. Olha só, acho que sei lá, 3 pessoas, 4 pessoas. E eu me converti nessa igreja, cara. Ficava numa sobreloja de uma peixaria. E aí chegou um culto, que daí era o culto da ceia. Irmãos, eu não queria ir para esse culto de maneira nenhuma. Não é porque eu nem sabia que era ceia. Eu simplesmente não queria ir para esse culto. Eu não estava bem, não estava legal. Eu falei, não vou para esse culto. E aí eu me forcei aí, cheguei a ficar, cara, eu preciso de uma mudança, eu preciso ir nesse culto, cara. Mas não querendo ir, cheguei lá, durante o louvor comecei a passar um pouco de mal. Comecei a passar mal no louvor. Não sei, parecia que minha pressão ia cair, eu estava estranho. E aí, eu desci as escadas, ficava lá em cima, eu desci as escadas, fui lá na rua. E fiquei lá na rua. Falei, acho que eu preciso pegar um fôlego. Aí um dos meus amigos foi lá embaixo e falou, tá tudo bem? Falei, cara, não tá não, eu tô estranho. Tem alguma coisa ruim acontecendo comigo. Aí ele falou, cara, hoje é ceia, não fica de fora. Pega a ceia pra esse amigo aqui, ó. Vem tomar ceia com a gente. Você pegou? Tá aí com você? E aí eu tentei subir as escadas, irmãos, e estava difícil subir as escadas. Eu segurava o corrimão com as 2 mãos para conseguir subir as escadas. E eu cheguei lá, me deram um suco de uva, me deram um pedacinho de pão e falou, cara, hoje é a Santa Ceia. Numa noite exatamente como essa. E aí o pastor começou falando assim, pegue o seu pão. Então você pega o seu pão agora nesse momento. E aí eu peguei o meu pãozinho ali, fechei meu olho assim, parecia que o mundo estava girando. E o pastor falou assim, porque o que eu recebi do Senhor, o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Pode comer o pão. Então eu também comi o pão nesse momento. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode tomar do cálice. E meu irmão, nesse momento o céu se abriu sobre mim naquela manhã. Naquele momento todo o mal que eu estava sentindo saiu de mim. Parecia que o céu tinha aberto sobre a minha vida. Meu irmão, fui liberto instantaneamente. A incredulidade que tomava o meu coração sumiu do meu peito. Foi como se o Espírito Santo de Deus tivesse enviado anjos sobre a minha vida e tivesse colocado a mão no meu peito e arrancado todo aquele mal. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca mais usei droga, eu nunca mais me droguei, eu nunca mais fui aquele cara.
Anos depois, quando eu completei 26 anos de idade, eu me casei. Meu filho dormiu, a minha esposa não conseguiu subir aqui comigo. Meus irmãos, Jesus completou a obra dele na minha vida. E ainda vem fazendo muitas coisas na minha vida. Foi numa noite que nem essa, numa noite maravilhosa, quando nós celebrávamos não somente a morte de Cristo, mas a ressurreição, amém? Meus irmãos, eu pude contemplar a glória de Deus naquela manhã, naquela igreja. E de lá para cá o Senhor tem me usado poderosamente. Pessoas têm sido libertas através do nome dEle. Quando eu tenho comunicado, pessoas têm sido salvas. Pessoas que estavam tentando suicídio, o Senhor já me usou para libertá-las. Pessoas que estavam no mundo das drogas, o Senhor já me usou para impor as mãos e repreender em nome de Jesus. Meus irmãos, é porque não sou eu, é o mesmo poder que entrou em mim naquele dia. É o que age através da minha vida e que vai agir através da sua vida. Meu irmão, Deus pode te libertar. Alguém vem orar por essa pessoa aqui em nome de Jesus? Quem vai orar aqui pelo meu irmão? Você, irmão de verde, ora por ele aí em nome de Jesus. Ora por ele. Meu irmão, aquilo que o Senhor fez na minha vida aquela manhã, Ele vai fazer na vida de algumas pessoas aqui. O Espírito do Senhor, onde há o Espírito do Senhor, ali é a liberdade, amém? Então põe a mão no seu coração, ora agora. Ora agora, você que precisa de uma oração, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Líderes vão vir orar por você. Porque assim como foi falado aqui essa noite, de que nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Viver a vontade do Senhor, a vontade do Senhor, que você seja liberto. Em nome de Jesus, mantenha as mãos levantadas. Você que precisa de uma oração, você que está perto de uma pessoa que está com a mão levantada, ora por ela. Não espera ninguém não, ora você mesmo. Vai até essa pessoa e ora por ela. Senhor Jesus, nós celebramos, Deus, a tua morte, Deus, e a tua ressurreição. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste.
porque Ele vive, posso crer. Mas eu bem sei. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está do meu Jesus que vive, mas eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia, Ele vivo está, Ele vivo está. Meus amigos, que vocês possam ir para suas casas na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.